O pitbull de 50 quilos do chefe da máfia começou a atacar todo mundo no restaurante. Seguranças sacaram armas. Todo mundo correu, menos ela. O que essa garçonete fez deixou até criminosos de queixo caído. Essa é a história real de uma mulher com um passado secreto que teve 2 minutos para tomar a decisão mais arriscada da sua vida. Uma história de coragem que vai te prender do início ao fim. Antes de começar, me diz nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você curte histórias intensas e cheias de reviravoltas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não perde essa. Agora, a história da garçonete que desafiou o perigo. O La Famiglia ficava numa rua discreta do centro. Por fora, parecia um restaurante italiano qualquer. Por dentro, era onde as decisões que moviam a cidade aconteciam. Políticos, empresários e pessoas que preferiam não ser fotografadas jantavam ali regularmente. Eu me chamava Sofia. Pelo menos era o nome no meu crachá. Tinha 28 anos e trabalhava como garçonete há 6 meses. Mantinha a cabeça baixa. Fazia meu trabalho, voltava para casa. Não fazia perguntas, não ouvia conversas, não existia além das 8 horas do meu turno. O salário era absurdamente bom para uma garçonete. As gorjetas eram ainda melhores. Mas todos ali sabíamos o preço, discrição absoluta. O que você via no La Famiglia, morria no La Famiglia. Eu precisava do dinheiro. Estava fugindo de algo, ou alguém. E aquele trabalho me dava exatamente o que eu precisava: invisibilidade e renda suficiente para recomeçar do zero. Dom Vittorio Marchetti tinha 62 anos, cabelos perfeitamente grisalhos penteados para trás, ternos sob medida que custavam mais que um carro popular. Ele comandava a maior rede de negócios da região: construção civil, clubes noturnos, importação. Pelo menos era o que diziam oficialmente. Mas o que mais chamava a atenção não era o Dom. Era Brutus. Um pitbull cinza azulado de 50 quilos, músculos definidos, olhos inteligentes. Brutus acompanhava Vittorio em todos os lugares. Tinha sua própria cadeira no restaurante. Comia em prato de porcelana, usava coleira de couro italiano. Brutus vale mais que a maioria das pessoas nesta sala, Dom Vittorio costumava dizer, meio brincando, meio sério. E todos riam. Porque você ri das piadas de um homem como Dom Vittorio. O cachorro era impecavelmente treinado. Nunca latia, nunca avançava em ninguém sem ordem. Ficava ali, sentado, observando tudo com aqueles olhos penetrantes. Mas eu tinha notado algo nas últimas semanas: Brutus estava diferente. Inquieto. Como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Era uma quinta-feira. O restaurante estava cheio. Cerca de 40 pessoas. Dom Vittorio ocupava sua mesa usual no fundo, com vista para toda a sala. Brutus estava ao seu lado, mas diferente do normal. O cachorro não parava quieto. Levantava, sentava, olhava para todos os lados. Ele está estranho hoje, comentou Marco, o segurança pessoal do Dom. Um homem de 2 metros, 130 quilos, que carregava uma pistola sob o paletó. Está velho, Dom Vittorio respondeu, passando a mão na cabeça de Brutus com carinho. 11 anos já. Para um pitbull desse porte, é bastante. Eu estava servindo vinho na mesa ao lado quando notei. Brutus começou a tremer. Não era frio. O restaurante estava aquecido. Era algo interno. Seus olhos estavam vidrados, as pupilas dilatadas. Conhecia aquele olhar. Tinha visto antes, anos atrás, em outra vida. Meu Deus, sussurrei. Mas ninguém me ouviu. Ninguém prestava atenção na garçonete. E então Brutus levantou, e seu rosnado ecoou pelo restaurante inteiro. Aconteceu em segundos. Brutus virou a cabeça violentamente, como se estivesse lutando contra algo invisível. Depois avançou, não em uma pessoa específica, mas em tudo. Derrubou a própria mesa, espalhando comida e louça. Vidro quebrado por todo lado. Brutus. Pé. Dom Vittorio comandou, com a voz que fazia homens adultos tremerem. Mas Brutus não respondeu. Seus olhos estavam perdidos, a baba escorrendo, os músculos tensos como cordas prestes a arrebentar. Marco e outros 2 seguranças avançaram. Um deles puxou a arma. Não. Dom Vittorio gritou. Não atirem no meu cachorro. Mas Brutus era pura fúria agora. Avançou em Marco,
que tinha pelo menos o dobro do seu peso, e o derrubou como se fosse feito de papelão. As pessoas começaram a gritar. Cadeiras caíram enquanto todos corriam para as portas. Brutus estava no centro do restaurante, girando, rosnando para todos os lados. Mais de 50 quilos de músculo puro e adrenalina. Tinha espuma na boca. Sangue nos dentes de ter mordido a própria língua. E foi quando eu larguei a bandeja de vinho que estava segurando. Todos corriam para longe de Brutus. Eu corri, em direção a ele. Garota, você é louca. Marco gritou do chão, segurando o braço que Brutus tinha mordido. Sai daí. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Reconheci os sintomas. Tremores, desorientação, agressividade súbita, pupilas dilatadas. Não era raiva. Era convulsão. Brutus estava tendo uma crise epilética severa, provavelmente com um componente de hipoglicemia. E se ninguém fizesse nada nos próximos 2 minutos, ele podia morrer ou matar alguém tentando. Precisam confiar em mim, gritei, sem parar de andar em direção ao cachorro. Minha voz saiu firme, profissional. Não era mais a voz tímida da garçonete Sofia. Era a voz da doutora Sofia Mendes, veterinária formada pela USP, especialista em comportamento animal. A voz da pessoa que eu estava tentando enterrar há 6 meses. Dom Vitório, virei para ele. Ele estava pálido, as mãos tremendo. Primeira vez que vi o homem demonstrar medo. Preciso que o Senhor confie em mim. Agora. Nossos olhos se encontraram. E algo naquele momento, naquele olhar, fez o homem mais poderoso da cidade fazer algo que raramente fazia. Ele confiou em um estranho. Façam o que ela mandar, ele ordenou. Eu tinha sido uma das veterinárias mais promissoras de São Paulo. Clínica própria aos 25 anos, especialização em comportamento de cães de grande porte, artigos publicados em revistas internacionais. Até que tratei o cachorro errado. O animal pertencia a um traficante. Uma operação de rotina que deu errado, o cão morreu na mesa. Não foi minha culpa, foi uma reação alérgica impossível de prever. Mas para ele, eu tinha matado seu filho. Recebi ameaças. Minha clínica foi incendiada. Meu noivo terminou tudo. Disse que não ia arriscar a vida por causa do meu trabalho. Então eu fugi. Mudei de cidade, mudei de nome, mudei de vida. Virei garçonete. Enterrei a doutora Sofia Mendes e virei só Sofia, a moça que serve vinho e não faz perguntas. Mas você não desaprende 10 anos de medicina veterinária. Não desaprende como ler um animal, como interpretar sinais, como salvar vidas. E ali, vendo Brutus sofrendo, com espuma na boca e os olhos perdidos, não dava para fingir que era só uma garçonete. Preciso de mel ou açúcar. Agora, gritei para a cozinha. E um cobertor pesado. E todo mundo parado. Nada de movimentos bruscos, nada de barulho alto. Me aproximei de Brutus devagar, corpo baixo, sem contato visual direto, agressivo para cães em crise. Falei baixo, tom constante, não importava as palavras, importava a frequência. Ei, garoto. Sei que está assustado. Sei que não entende o que está acontecendo. Mas vou ajudar você, ok? Só precisa confiar em mim. Brutus girou na minha direção, rosnando. Tinha espuma caindo da boca. Os olhos estavam completamente perdidos. Ele não me via como Sofia, não via como ameaça ou amiga. Ele não via nada além da confusão na própria cabeça. O chefe correu da cozinha com um pote de mel. Alguém trouxe um cobertor grosso. Joguem o cobertor, instruí. Sobre ele, mas devagar. Vão criar uma sensação de pressão. Pode ajudar a acalmar. Enquanto isso, abri o pote de mel. Hipoglicemia em cães pode desencadear crises epiléticas. Se eu conseguisse elevar a glicose dele rápido, talvez conseguisse tirar Brutus do pior da crise. Mas para isso, precisava chegar perto da boca de um pitbull de 50 quilos em surto. Uma mordida e eu perderia a mão. Ou pior, Sofia. Dom Vitório sussurrou. Foi a primeira vez que ele usou meu nome. Você não precisa. Preciso sim, respondi. E mergulhei meus dedos no mel. O momento em que coloquei mel na boca de Brutus pareceu durar uma eternidade. Seus dentes estavam a centímetros dos meus dedos. Um movimento errado e seria desastroso.
Mas algo aconteceu. O doce do mel, o instinto básico de lamber, algo na textura. Brutus parou. Por um segundo, apenas um segundo, a confusão nos olhos dele diminuiu. Isso, garoto. Isso mesmo. Mais um pouco. Continuei passando mel em suas gengivas, falando baixo, constante. O cobertor foi gentilmente colocado sobre ele, criando uma sensação de contenção sem ser ameaçador. Os tremores começaram a diminuir. A respiração, que estava acelerada e irregular, começou a normalizar. Brutus se sentou, depois se deitou. Ainda confuso, ainda assustado, mas não mais em pânico. Fiquei ali, sentada no chão ao lado dele, mão em seu pescoço, sentindo o pulso. Alguém ligue para um veterinário. Ele precisa de fluidos intravenosos e possivelmente anticonvulsivantes. E precisa de exames, isso pode ser tumor cerebral, problema metabólico, uma dúzia de coisas diferentes. Quando finalmente levantei os olhos, o restaurante inteiro estava em silêncio. 40 pessoas, congeladas, olhando para a garçonete no chão com o cachorro do chefe da máfia. Dom Vitório estava de pé, lágrimas nos olhos. Você salvou meu filho, ele disse simplesmente. 2 horas depois, Brutus estava estável numa clínica veterinária 24 horas. Dom Vitório tinha insistido que eu fosse junto. No carro, uma Mercedes blindada, ele finalmente perguntou: quem é você de verdade? Não adiantava mentir. Não para ele. Homens como Dom Vitório tinham recursos para descobrir tudo sobre qualquer pessoa. Doutora Sofia Mendes. Era veterinária em São Paulo. Tive que fugir depois que um paciente morreu. O cachorro de Diego Santos, ele disse. Não era pergunta. Ele já sabia. Ouvi falar disso. Santos é um animal. Queimar sua clínica por causa de um acidente. Ele jurou me matar, confessei. Disse que ia fazer comigo o que eu fiz com seu cachorro. Então fugi. Mudei de nome, de vida. Pensei que poderia recomeçar. Vitório ficou em silêncio por um longo momento. Depois, Santos trabalha para mim. Ou melhor, trabalhava. Ele é útil, mas é instável. Um problema. Meu sangue gelou. Eu não quero problemas, Dom Vitório. Por favor. Só deixe eu ir embora. Vou sair da cidade. Vou sair. Ele me interrompeu, soando genuinamente confuso. Doutora, você salvou o Brutus. Salvou a única coisa neste mundo que realmente importa para mim. Você acha que eu vou deixar você ir embora? 3 meses depois, eu estava de volta à medicina veterinária. Mas não em qualquer clínica. Dom Vitório tinha aberto uma clínica de ponta para mim, equipamento de última geração, equipe escolhida a dedo, pacientes que incluíam os animais das famílias mais importantes da cidade. Brutus tinha sido diagnosticado com um pequeno tumor benigno no cérebro que estava causando as crises. Uma cirurgia depois, estava bem. Vinha me visitar toda semana com Dom Vitório, que insistia em acompanhar pessoalmente cada consulta. Quanto a Diego Santos, simplesmente desapareceu. Ninguém falava dele. Ninguém perguntava. Eu tinha aprendido a não fazer certas perguntas. Minha vida tinha dado uma volta completa de maneira que jamais imaginei. Tinha fugido do submundo do crime, virado garçonete, depois acabei sendo resgatada, em todos os sentidos, pelo chefe da máfia local. Sabe o que é irônico? Dom Vitório me disse certa vez, enquanto Brutus dormia pacificamente após um check-up. Você fugiu de um criminoso e acabou trabalhando para outro. Mas você não queimou minha clínica, respondi. E confia em mim como que ama. Ele sorriu. Neste mundo, doutora Sofia, confiança é a moeda mais valiosa. Você salvou meu filho quando todo mundo, inclusive eu, achava que ele era um caso perdido. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. E assim a garçonete que ninguém notava virou a veterinária mais protegida da cidade. Tudo porque fiz o que ninguém mais teria coragem de fazer. Corri em direção ao perigo quando todos corriam para longe. Às vezes, o ato mais corajoso é simplesmente ser quem você realmente é.